Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu vou te apresentar uma aula sobre análise inicial do texto dramatúrgico. Meu nome é Paulo Drummond, eu sou ator, diretor e dramaturgo. Eu sou cofundador da Companhia Lúdica. Ela é uma companhia teatral estabelecida na cidade de São Paulo desde 1994, onde eu continuo atuante. Um dos aspectos que sempre me pareceu primordial na iniciação de novos atores, atrizes e grupos teatrais é exatamente o que diz respeito à análise do texto dramatúrgico. Eu considero essa atividade teatral tão importante que recomendo o seu exercício, mesmo quando não se pretende iniciar uma montagem, mas sim como um treinamento frequente para quem deseja se aprofundar no conhecimento e na prática teatral. Bom, imagina então a importância da análise do texto quando vamos montar uma peça, né? Por essa razão, eu desenvolvi esse método como prática ativa e intelectual para quem está iniciando na área teatral. E ela tem, na minha opinião, importância tão significativa quanto a preparação corporal, vocal, os exercícios de improvisação, entre outros, né? Eu acredito que artistas iniciantes, e pude confirmar isso com a prática nos processos e oficinas de montagem da Cia Lúdica, eu acredito que os iniciantes estarão mais bem preparados para exercer a profissão quando tem o seu universo inicial expandido pela dedicação a uma boa análise do texto. Além das outras atividades, né, já consagradas na formação, claro. Sendo assim, eu ouso, com toda a humildade, referendar a análise de texto como uma atividade também permanente na formação, desenvolvimento da profissão teatral. E é preciso que se diga, não existe teatro sem dramaturgia. Nesse sentido, é melhor que ela seja cuidada como uma parceira querida, próxima, essencial, e por que não dizer amada, do que a entender como um entrave, uma coisa chata. Pois, mesmo que essa dramaturgia não esteja no papel, assim como não existe pensamento sem palavras, não existe teatro sem dramaturgia. De qualquer forma, ela passeia em seu cérebro, em sua mente, nos seus sonhos e pesadelos, nos seus medos, desejos, etc. Eis aí uma das essências das artes cênicas. Um dos fundamentos mais importantes para o bom desenvolvimento de um espetáculo teatral é exatamente uma análise eficiente do texto ou peça teatral que se pretende montar. E para que essa análise seja consequente, é preciso se debruçar com dedicação aos vários aspectos que englobam a arquitetura de um texto. Com uma boa análise, pode-se até mesmo verificar a coerência da trama, as possíveis falhas em sua construção e os aspectos mais importantes daquela determinada dramaturgia. A proposta de oferecer essa aula para pessoas e grupos iniciantes tem exatamente o interesse de auxiliar na sua formação, de forma que possam ter uma opção de fazer um mergulho na obra desejada e produzir, a partir disso, um resultado rico, satisfatório e consistente. Uma vez que não podemos afirmar que se possa gerar de antemão um sucesso ou um fracasso, símbolos mais midiáticos do que verdadeiramente importantes na produção cênica, o que uma análise consistente pode é fazer com que determinado grupo ou pessoa compreenda a importância de um bom estudo
para que consiga se aprofundar na obra, nos temas e na vida do autor. E garantir, com isso, um trabalho que não se acomode apenas na superfície das questões levantadas. Pois então, o propósito dessa aula é estimular aos que iniciam essa conjunção teórico-prática que, com certeza, irá possibilitar a esses dedicados o exercício pleno da realização teatral. Olha, eu quero aqui alertar que essa aula é apenas o que inicia o caminho para o conhecimento da análise do texto dramatúrgico. Esse universo tão amplo e essencial. Mas eu tenho a pretensão e o desejo de estimular os novos artistas a iniciarem suas vidas na arte teatral com muito gosto pela pesquisa, pelo estudo, pela curiosidade e questionamentos que propiciem bons mergulhos nesse incrível mundo da dramaturgia. Bem, agora eu vou explanar resumidamente um pouco da história da dramaturgia em todos os continentes, para você entender como essa forma de arte se desenvolveu em diferentes partes do mundo. Começando pela África, podemos traçar raízes antigas da dramaturgia nesse continente. Muitas culturas africanas possuíam tradições orais ricas, nas quais histórias, lendas e mitos eram transmitidos de geração em geração por meio da linguagem teatral. Essas formas de expressão dramática estavam intimamente ligadas à cultura, religião e rituais dessas comunidades. Na Ásia, a história da dramaturgia também é extensa e diversificada. Na Índia, por exemplo, encontramos o teatro sânscrito, que se desenvolveu há mais de 2000 anos e envolvia a encenação de epopeias mitológicas e peças filosóficas. E temos também o teatro chinês, que possui uma longa tradição, com destaque para a ópera de Pequim e o teatro de marionetes. Na Oceania, as culturas indígenas também possuem suas formas de teatro e dramaturgia. Os aborígenes australianos, por exemplo, utilizam o teatro como uma forma de transmitir conhecimentos ancestrais, contar histórias do sonho, do tempo e reforçar suas tradições culturais. Na Antártica, embora não haja uma presença humana permanente, a dramaturgia tem sido explorada por meio de projetos artísticos e performances realizadas em contextos especiais, né? Como expedições científicas, por exemplo. Né? Como fomos influenciados pelo teatro ocidental, nós temos mais facilmente referências sobre a história da dramaturgia na Europa. A Grécia Antiga é frequentemente considerada o berço do teatro ocidental. E é nesse contexto que surgem os primeiros exemplos de análise dramatúrgica. Aristóteles, por exemplo, escreveu a sua obra poética no século VI a.C. Século IV, na qual discute os elementos essenciais da tragédia grega, como a trama, os personagens e o uso da linguagem. Suas ideias influenciaram profundamente a teoria e a prática do teatro ao longo de séculos. E sua abordagem analítica ainda é estudada e discutida atualmente. A Grécia Antiga ainda foi berço de grandes dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que criaram peças clássicas. Eles escreveram peças que abordavam temas universais e exploravam a condição humana e que ainda são encenadas e estudadas hoje em dia. O teatro era uma parte vital da cultura e da sociedade. Agora, durante a Idade Média,
O teatro tomou uma forma mais ritualística e religiosa, com as peças sendo encenadas em igrejas e praças. Nesse período, os dramas religiosos, conhecidos como mistérios, retratavam eventos bíblicos e eram utilizados para ensinar princípios religiosos aos fiéis. Em seguida, na época do Renascimento, a dramaturgia começou a adquirir uma abordagem mais profissional e artística. Autores como William Shakespeare, Molière e Calderón de la Barca surgiram nessa época, criando peças teatrais que ainda são celebradas e encenadas até hoje. Suas obras apresentavam uma complexidade narrativa, personagens bem desenvolvidos e abordavam uma ampla gama de temas sociais, políticos e psicológicos. Já no século XX, a dramaturgia passou por transformações significativas, refletindo os avanços sociais, políticos e culturais da época. Movimentos como o teatro do absurdo, o realismo socialista e o teatro épico trouxeram novas perspectivas e abordagens estéticas para a escrita teatral. Na América, tanto do Norte quanto do Sul, a dramaturgia tem suas próprias histórias e características distintas. No México, por exemplo, encontramos o teatro Nahuatl, que tem suas raízes na cultura asteca e maia. Na América do Norte, o teatro nativo americano também possui uma rica tradição, com representações que celebram a espiritualidade, a história e a identidade desses povos. Sobre as origens do teatro no Brasil, do ponto de vista ocidental, não me aprofundando nos ritos indígenas, desde muito antes da colonização do Brasil, que também são uma forma de teatro em alguns aspectos. O teatro oriundo dos europeus, durante o período colonial, era utilizado como instrumento de catequização pelos jesuítas, com os chamados autos religiosos. Essas peças teatrais buscavam transmitir ensinamentos religiosos e valores cristãos à população local. No século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, o teatro passou por transformações significativas. Foram estabelecidos os primeiros teatros, como o Teatro São Pedro e o Teatro João Caetano, ambos no Rio de Janeiro. Nesse período, o teatro romântico ganhou destaque, explorando temas como o amor, a paixão e os conflitos sociais. O início do século XX marcou o surgimento do teatro moderno no Brasil. Autores como Oswald de Andrade e Mário de Andrade buscaram romper com as convenções tradicionais, introduzindo o movimento conhecido como antropofagia e a valorização da cultura nacional. Peças como O Rei da Vela e Macunaíma são exemplos dessa época. Nos anos de 1950 a 1960, surgiu o Teatro de Arena, um movimento teatral de cunho político e engajado. O grupo teatral do Teatro de Arena, liderado por Augusto Boal, trouxe à tona temas sociais e políticos, levando o teatro para além dos palcos tradicionais e se aproximando do público. Atualmente, o teatro brasileiro continua evoluindo e se reinventando. Novos temas e estilos e abordagens são explorados por uma geração de dramaturgos e encenadores contemporâneos. O teatro de rua, o teatro documental e o teatro físico são apenas alguns exemplos das diversas formas de expressão que temos hoje.
É fascinante observar como a dramaturgia se manifestou de maneiras únicas em cada continente, enraizada nas culturas, tradições e mitologias locais. Essa diversidade nos permite apreciar a riqueza e a variedade da expressão teatral em todo o mundo. Enquanto processo, vamos verificar os referidos aspectos em duas fontes distintas e correlativas. A obra, e 2, o autor. Do ponto de vista didático, vamos utilizar um breve texto teatral do dramaturgo Bertolt Brecht, intitulado Aquele que diz sim, aquele que diz não. Você pode acessar o seu exemplar para estudo no link que acompanha essa gravação. Assim, teremos condições de, no breve tempo dessa aula, realizar um trabalho prático com você ou seu grupo, desenvolvido no conceito de microcosmo, o breve texto, mas que possibilita uma visão de um todo que será posteriormente transportado para o processo macro, ou seja, a montagem do texto teatral. Uma observação importante. Nessa aula, eu não irei abordar internamente análise dos personagens, cenas, correlações, etc. Por isso, chamo de análise inicial. É uma análise mais focada no contexto da vida do autor e da sua obra. Ou seja, o contexto que engloba aquela criação do autor no mundo e na sua vida. Entendeu? Metodologia. O texto, leitura e primeiros questionamentos. O autor, esmiuçando a sua obra, investigando a sua vida. Época e lugar, questões políticas, econômicas e sociais. Eu sugiro que no decorrer do estudo, você construa um memorial dramatúrgico com textos, links, recortes de imagens da época e do autor. Esses materiais serão ferramentas para a criação da estética de um espetáculo. O aprofundamento na obra. Perguntas disparadoras para a compreensão e análise do texto. O conhecimento que se constrói com esse processo é muito eficaz. E se tem uma coisa que considero muito potente, é o aluno compreender que já é aqui que ele começa a exercer a sua grande paixão pela arte teatral. A partir disso, a aluna, o aluno ou o grupo já poderá, inclusive, assessorar a equipe artística que vai se integrando ao processo. É claro que esse processo deve ser acompanhado pela direção também, se ele ou ela já está no grupo. Mas a pessoa ou o grupo pode fazer essa análise, independente de já ter ou não uma direção. Se já existe um diretor ou uma diretora presente, será quem coordena a análise. Vamos agora à prática do nosso processo. Evidentemente, iniciamos lendo o texto que queremos montar ou estudar. Após a leitura ou leituras, quando o entendimento do texto está bem presente para todos que participam, passamos então a fazer a nossa investigação sobre o autor e sobre a sua obra. Agora vou fazer uma leitura do texto para que você possa exercer a sua primeira escuta. Como é um treinamento, pegue papel e caneta e durante a minha leitura, vá anotando todas as palavras das quais você não conhece o significado. Ao final da leitura, pegue um dicionário e verifique o que significa cada palavra que você desconhecia. Vamos lá? Pause o vídeo para pegar papel e caneta e depois volte aqui. Vamos lá. Aquele que diz sim, aquele que diz não, de Bertolt Brecht. Aquele que diz sim.
O grande coro. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. O professor está no plano 1, a mãe e o menino no plano 2. O professor. Eu sou o professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem a mãe que cuida dele. Agora, eu vou até a casa deles para me despedir, porque estou de partida para uma viagem às montanhas. É que surgiu uma epidemia entre nós e na cidade, além das montanhas, moram alguns grandes médicos. Bate na porta. Posso entrar? O menino, passando do plano 2 para o plano 1. Quem é? Oh, o professor está aqui. O professor veio nos visitar. O professor. Por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? O menino. Eu não podia ir porque minha mãe ficou doente. O professor. Eu não sabia que ela estava doente. Por favor, vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino grita em direção ao plano 2. Mamãe, o professor está aqui. A mãe senta no plano 2. Mande entrar. O menino. Entre, por favor. Os dois entram no plano 2. O professor. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Seu filho disse que a senhora ficou doente. Está melhor agora? A mãe. Infelizmente não estou nada melhor, já que até agora não se conhece nenhum remédio para essa doença. O professor. A gente tem que descobrir alguma coisa. Por isso eu vim me despedir de vocês. Amanhã eu vou partir para uma viagem através das montanhas em busca de remédios e instruções. Porque na cidade, além das montanhas, moram os grandes médicos. A mãe. Uma caravana de socorro nas montanhas? É verdade. Eu ouvi dizer que grandes médicos moram lá. Mas também ouvi dizer que é uma caminhada perigosa. O senhor pretende levar meu filho? O professor. Numa viagem como essa não se levam crianças. A mãe. Bom, espero que o senhor volte com saúde. O professor. Agora eu tenho que ir embora. Adeus. Sai para o plano 1. O menino seguindo o professor no plano 1. Eu tenho que dizer uma coisa. A mãe escuta a porta. O professor, o que é? O menino. Eu quero ir com o senhor para as montanhas. O professor. Como eu já disse à sua mãe, é uma viagem difícil e perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como você pode querer abandonar sua mãe que está doente? Fique. É absolutamente impossível você vir conosco. O menino. É porque minha mãe está doente que eu quero ir com você, para buscar para ela remédios e instruções, com os grandes médicos na cidade, além das montanhas. O professor. Eu tenho que falar com sua mãe novamente. Ele volta ao plano 2. O menino escuta a porta. O professor. Estou aqui de novo. Seu filho diz que quer vir conosco. Eu expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha e doente, e que, além disso, é uma viagem difícil e perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu lhe disse. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade, além das montanhas, buscar remédios e instruções para a sua doença. A mãe. Eu ouvi as suas palavras, e não duvido do que o menino diz, que ele gostaria de fazer a caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. O menino entra em plano 2. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém a não ser você ao meu lado. Você nunca saiu da minha vista nem do meu pensamento. Por mais tempo que eu precisasse para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. O menino. É como a senhora diz, mas apesar disso, nada vai poder me desviar do que eu pretendo. A mãe, o menino, a mãe e o professor. Eu vou, ele vai fazer a perigosa caminhada.
e buscar remédios e instruções para a minha doença, na cidade além das montanhas, o grande coro. Eles viram que nenhum argumento podia demovê-lo. Então o professor e a sua mãe disseram, numa só voz, muitos estão de acordo com o erro, mas ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. O grande coro. A mãe ainda disse, a mãe, eu não tenho mais forças. Se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. O grande coro. As pessoas começaram a viagem para as montanhas. Entre elas estavam o professor e o menino. Mas o menino não podia suportar tanto esforço. Ele forçou demais seu coração, que pedia retorno imediato. Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar seus pés cansados. Entram no plano 1 o professor, os 3 estudantes e, por último, o menino trazendo um cantil. O professor. A subida foi rápida. Lá está a primeira cabana. Lá nós vamos parar um pouco. Os 3 estudantes. Nós obedecemos. Eles sobem no estrado no plano 2. O menino detém o professor. O menino. Eu tenho que dizer uma coisa. O professor, o que é? Eu não me sinto bem. Professor, pare. Quem faz uma viagem como esta não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja cansado por não estar acostumado a subir montanhas. Pare e descanse um pouco. Ele sobe no estrado. Os 3 estudantes. Parece que o menino está cansado por causa da subida. Vamos perguntar ao professor. O coro grande. Sim, perguntem. Os 3 estudantes ao professor. Nós ouvimos que o menino está cansado por causa da subida. O que há com ele? Você está preocupado com ele? O professor. Ele não está se sentindo bem, é só isso. Ele está só cansado por causa da subida. Os 3 estudantes. Então você não está preocupado com ele? Longa pausa. Os 3 estudantes entre eles. Vocês ouviram? O professor disse que o menino está somente cansado por causa da subida. Mas ele não está ficando com uma aparência muito estranha. Logo depois da cabana vem a passagem estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as 2 mãos. Tomara que ele não esteja doente, porque se não puder continuar, nós vamos ter que deixar o menino aqui. Eles gritam em direção ao plano 1, com as mãos em concha. Encoste a cabeça em nossos braços, não faça força. Nós levamos você com cuidado. Os 3 estudantes colocam o menino na parte posterior do estrado e de pé à sua frente, escondem-se do público. O menino invisível. Eu sabia muito bem que nessa viagem arriscava perder minha vida. Foi pensando em minha mãe que me fez partir. Tome meu cantil, ponha o remédio nele e levem para minha mãe quando vocês voltarem. O grande coro. Então, os amigos pegaram o cantil e deploraram os tristes caminhos do mundo e suas duras leis amargas, e jogaram o menino pé com pé, um ao lado do outro, na beira do abismo. De olhos fechados, eles jogaram o menino, nenhum mais culpado que o outro, e jogaram pedaços de terras e umas pedrinhas logo em seguida. Segunda parte, aquele que diz não. O grande coro. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. O professor está no plano 1, a mãe, o menino no plano 2. O professor. Eu sou professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem a mãe que cuida dele. Agora eu vou até a casa deles para me despedir, porque estou de partida para uma viagem às montanhas. Bate na porta. Posso entrar? O menino passando para o plano 2, do plano 2 para o plano 1. Quem é? O menino. Oh, o professor está aqui. O professor veio nos visitar. O professor. Por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? O menino. Eu não podia ir porque minha mãe ficou doente. O professor. Eu não sabia. Por favor, vá logo dizer a ela que estou aqui. O menino grita em direção ao plano 2. Mamãe, o professor está aqui.
A mãe sentada numa cadeira de madeira no plano 2. Mande entrar. Menino, entre, por favor. Os dois entram no plano 2. O professor, faz tempo que eu não venho aqui. Seu filho diz que a senhora tem estado doente. Está melhor agora? A mãe, não se preocupe com a minha doença. Não há de ser nada. O professor, fico contente de ouvir isso. Eu vim me despedir de vocês porque amanhã eu estou de partida para as montanhas numa viagem de estudos. Porque na cidade, além das montanhas, moram os grandes mestres. A mãe, uma viagem de estudos nas montanhas, é verdade. Eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá. Mas também ouvi dizer que é uma caminhada perigosa. O senhor pretende levar meu filho? O professor, numa viagem como esta, não se levam crianças. A mãe, bom, espero que o senhor volte com saúde. O professor, agora eu tenho que ir embora. Adeus, sai para o plano 1. O menino seguindo o professor no plano 1. Eu tenho que dizer uma coisa. A mãe escuta a porta. O professor, o que é? O menino, eu quero ir com o senhor para as montanhas. O professor, como eu já disse a sua mãe, é uma viagem difícil e perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como você pode querer abandonar sua mãe que está doente? Fique. E é absolutamente impossível você vir conosco. O menino, é porque minha mãe está doente que eu quero ir com você para buscar para ela remédios e instruções com os grandes médicos na cidade além das montanhas. O professor, mas você estaria de acordo com todos os imprevistos que poderiam surgir durante a viagem? O menino, sim. Eu tenho que falar com sua mãe novamente. Ele volta ao plano 2, o menino escuta a porta. Estou aqui de novo, seu filho disse que quer vir conosco. Eu expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha e doente, que além disso é uma viagem difícil e perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu lhe disse. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade além das montanhas buscar remédios e instruções para a sua doença. A mãe, eu ouvi suas palavras e não duvido do que o menino disse, que ele gostaria de fazer a caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, vem cá. O menino entra no plano 2. Desde um dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém a não ser você do meu lado. Você nunca saiu da minha vista nem do meu pensamento. Por mais tempo que eu precisasse para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. O menino, é como a senhora diz, mas apesar disso tudo, nada vai poder me desviar do que eu pretendo. O menino, a mãe e o professor. Eu vou fazer a perigosa caminhada e buscar remédios e instruções para sua mãe, doença. E buscar remédios e instruções para a sua doença. Na cidade, além das montanhas, o grande coro. Eles viram que nenhum argumento podia demovê-lo. Então, o professor e a mãe disseram numa só voz: muitos estão de acordo com o erro, mas ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. O grande coro. A mãe ainda disse: eu já não tenho mais forças. Se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. O grande coro. As pessoas começaram a viagem para as montanhas. Entre elas estavam o professor e o menino. Mas o menino não podia suportar tanto esforço. Ele forçou demais seu coração, que pediu o retorno imediato. Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar seus pés cansados. Entra no plano 1, o professor, os 3 estudantes e, por último, o menino trazendo o cantil. O professor. A subida foi rápida. Lá está a primeira cabana. Lá nós vamos parar um pouco. Os 3 estudantes. Nós obedecemos. Eles sobem no estrado de plano 2. O menino detém o professor. Eu tenho que dizer uma coisa. O professor, o que é? Eu não me sinto bem. O professor, pare. Quem faz uma viagem como essa não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja cansado por não estar acostumado a subir montanhas. Pare e descanse um pouco. Ele sobe no estrado. Os 3 estudantes. Parece que o menino ficou doente por causa da subida. Vamos perguntar ao professor. O grande coro. Sim, perguntem. Os 3 estudantes. Ao professor. Nós ouvimos que o menino ficou doente por causa da subida. O que há com ele? Você está preocupado com ele? O professor. Ele não está se sentindo bem, é só isso. Ele está só cansado por causa da subida. Os 3 estudantes. Então você não está preocupado com ele? Longa pausa. Os 3 estudantes. Vocês ouviram? O professor disse que o menino está somente cansado por causa da subida.
Mas ele não está ficando com uma aparência estranha? Logo depois da cabana, vinha a passagem estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as duas mãos. Mas nós não podemos carregar ninguém. Devemos então seguir o grande costume e jogar o menino no vale? Eles gritam em direção ao plano 1, com as mãos em concha. A subida da montanha lhe fez mal? O menino, não. Vejam, estou em pé. Eu não estaria sentado se estivesse doente? Pausa. O menino senta-se. Os 3 estudantes. Vamos falar com o professor. Mestre, quando há pouco perguntamos pelo menino, você disse que ele estava simplesmente cansado por causa da subida. Mas agora ele está com uma aparência muito estranha. Olhe, ele está sentado. É terrível ter que dizer isso, mas há muito tempo reina um grande costume entre nós. Aquele que não pode continuar será jogado no vale. Professor, como? Vocês querem jogar esse menino no vale? Os 3 estudantes. Sim, é a nossa intenção. O professor, é um grande costume. Eu não posso me opor a ele. Mas o grande costume também exige que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. Meu coração tem muita pena dessa pessoa. Eu vou até ele e com maior cuidado vou lhe falar do grande costume. Os 3 estudantes, façam isso, por favor. Faça isso, por favor. Eles se colocam frente a frente, os 3 estudantes e o grande coro. Nós vamos lhe perguntar se ele quer que se volte por sua causa. Porém, mesmo se ele quiser, nós não vamos voltar, e sim jogá-lo no vale. O professor que foi até o menino no plano 1. Presta atenção. Há muito tempo existe a lei que aquele que fica doente numa viagem como esta tem que ser jogado no vale. A morte é imediata. Mas o costume também exige que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. E o costume exige que aquele que ficou doente responda: vocês não devem voltar. Se eu estivesse em seu lugar, com que prazer eu morreria? O menino, eu compreendo. O professor, você exige que se volte por sua causa? Ou está de acordo em ser jogado no vale, como exige o grande costume? O menino, depois de um tempo de reflexão, não. Eu não estou de acordo. O professor grita em direção ao plano 2. Desçam até aqui. Ele não respondeu de acordo com o costume. Os 3 estudantes descendo em direção ao plano 1. Ele disse não ao menino. Por que você não responde de acordo com o costume? Aquele que diz A também tem que dizer B. Naquele tempo, quando lhe perguntavam se você estaria de acordo com tudo que essa viagem poderia trazer, você respondeu que sim. O menino. A resposta que eu dei foi falsa, mas a sua pergunta, mais falsa ainda. Aquele que diz A não tem que dizer B. Ele também pode reconhecer que era falso, que A era falso. Eu queria buscar remédio para minha mãe, mas agora eu também fiquei doente e assim, isso não é mais possível. E diante dessa nova situação, quero voltar imediatamente. E eu peço a vocês que também voltem e me levem para casa. Seus estudos podem muito bem esperar, e se há alguma coisa a aprender lá, o que eu espero, só poderia ser que em nossa situação nós temos que voltar. E quanto ao antigo grande costume, eu não vejo nele o menor sentido. Preciso é de um novo grande costume, que devemos introduzir imediatamente, o costume de refletir novamente diante de cada nova situação. Os estudantes ao professor: o que fazer? O que o menino disse não é nada heróico, mas faz sentido. O professor: eu deixo com vocês a decisão do que fazer, mas tenho que lhes dizer uma coisa: se vocês voltarem, vão ser cobertos de zombaria e vergonha. Os 3 estudantes: não é vergonha ele falar a favor de si próprio? O professor: não. Eu não vejo nisso nenhuma vergonha. Os 3 estudantes: então nós queremos voltar. Não vai ser a zombaria e não vai ser o desprezo que vão nos impedir de fazer o que é de bom senso. E não vai ser um antigo costume que vai nos impedir de aceitar uma ideia justa. Encoste a cabeça em nossos braços. Não faça força. Nós levamos você com cuidado. O grande coro: assim, os amigos levaram um amigo. E eles criaram um novo costume e uma nova lei. E levaram o menino de volta. Lado a lado caminharam juntos, ao encontro do desprezo, ao encontro da zombaria, de olhos abertos. Nenhum mais covarde que o outro. É esse o texto. Bem,
Leitura feita e refeita, quantas vezes se considerar necessárias para dominar o texto da trama? Agora vamos dar continuidade ao processo. Para a sua orientação inicial, eu deixo aqui algumas perguntas que podemos fazer, mas também outras perguntas surgirão quando vocês fizerem a leitura. Principalmente após o conhecimento do que se trata o texto, a sua trama e também no contato de cada um com a obra. Lógico, né? Certamente outras questões vão surgir. Apenas sugiro que não se precipite. Foque nessa fase em responder as perguntas sobre o autor. Na próxima fase, investigaremos a obra em si. Observe que, ao fazer as perguntas, você está iniciando um processo de pesquisa que precisa ser ativo. Ou seja, nada de suposição sobre isso ou aquilo que se pergunta. É preciso mãos à obra e partir para uma investigação na prática mesmo. Livros, matérias, internet, gravações, entrevistas com o autor ou alguém que o conhecia. Converso com um especialista ou estudioso sobre o autor. Depois disso, nós lançamos mão de tudo isso nós lançamos mão de tudo isso para que a investigação seja o mais bem sucedida possível. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se dedicando assim, você estará garantindo para si um outro patamar no processo do conhecimento teatral. Para fazer essa aula, eu fiz a minha pesquisa sobre o texto, eu construí o meu memorial e agora eu vou apresentar para você o processo realizando as perguntas que achei importantes e respondendo cada uma delas. O que você poderá ver na continuidade é o memorial que eu desenvolvi com o processo. Vamos lá? Sobre o autor. Onde nasceu o autor? Qual a origem da sua família? Qual a sua etnia? Classe social? Quais eram as condições econômicas da sua família? Como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? A fase adulta? Como era a sua saúde? Quais foram as influências da sua família sobre ele? Qual a sua natureza? Expansivo? Tímido? Reservado? Como ele era socialmente? Tinha amigos? Onde ele estudou? Qual a sua formação? Como ele era politicamente? Quais eram as suas crenças? Qual a sua condição financeira? Ele trabalhava com o quê? Em que lugares ele morou? Busque fatos importantes que aconteceram em sua vida. Qual era a sua condição afetiva? Era casado? Teve filhos? Vivia com alguém? Em que lugar ele estava quando escreveu o texto? Sobre o texto. O texto pode ser autobiográfico? Em que fase da sua vida ele escreveu o texto? O texto pode ser de uma fase específica do autor, enquanto dramaturgo? O que acontecia política e socialmente onde ele morava quando escreveu o texto? E no seu país? E no mundo? Qual a natureza do texto? Qual o gênero? Você consegue identificar no texto alguma relação com alguém, algum lugar ou fatos com os quais ele conviveu? Você conhece todas as palavras do texto? O texto cita fatos ou circunstâncias que você desconhece? Você está com uma tradução ou é um texto original?
O texto é uma adaptação do original? Se for uma tradução ou adaptação, quem a fez? Você conhece a competência do tradutor? Que tal você buscar outras versões? Você consegue dizer qual foi a principal razão para o autor ter escrito o texto? Bom, como você pode ver, são inúmeras as questões que se pode levantar. No entanto, o importante é investigar para conseguir respondê-las. É exatamente essa dinâmica e disposição em investigar o autor e a obra que vai fazer toda a diferença no seu conhecimento sobre a peça. Observe como isso é importante. Não abra mão de conquistar essa riqueza de conhecimento no desenvolvimento de um processo teatral. Não abra mão do que pode ser melhor para você. Para dar continuidade em seu processo de aprendizado, eu sugiro agora que você escolha um outro texto e desenvolva nele a sua pesquisa de análise inicial do texto dramatúrgico. Tá bem? Faça isso com algum texto que você esteja querendo montar. E se não tiver nenhum, eu tenho aí no link da gravação um texto que eu sugiro para você. Chama-se O Urso, de Anton Chekhov. Tá bem? Bem, eu te desejo muito sucesso no seu processo. E um grande abraço.